Flor de Lis vai ser caçada e provavelmente vai ser condenada por ter mandado matar, ceifar a vida do seu até então marido, o pastor Anderson do Carmo. Esse aqui é o canal Mera Opinião. Eu gostaria muito de pedir para você que está chegando aqui agora, está conhecendo aqui o nosso canal, para que você se inscreva aqui no nosso canal e você também ative aí o sininho das notificações. Algo muito importante é você dar o toque no botão curtir, porque você vai estar apoiando esse canal. Então vamos embora pro vídeo. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O ministério Flor de Lis nunca foi cristão. Ele foi gospel. Cristão não. Cristão genuíno nunca foi. E o que mais está precisando acontecer nesse cenário gospel evangélico para poder abrir os olhos das pessoas de entenderem que o meio gospel é simplesmente o joio do cristianismo? Será que as pessoas não conseguiram entender isso, não? O que é o joio? E isso o contexto bíblico sempre ensinou. Era um tipo de erva daninha que era idêntica ao trigo, crescia juntamente com o trigo e só poderia ser retirado no momento da colheita. E o que é o movimento gospel? Foi uma erva daninha que está crescendo junto com o cristianismo e que, infelizmente, as pessoas não vão conseguir tirar do seio da igreja, principalmente da igreja prédio, da igreja templo. E deixa eu te falar uma coisa aqui. 90% ou mais do meio cristão evangélico praticamente está coberto da erva daninha chamado movimento gospel. O problema é que as pessoas não gostam que a gente fala isso, mas a questão não é simplesmente eu falar. É você olhar as redes sociais, olhar a TV, olhar perto de você, às vezes até dentro da sua igreja, e ver que o movimento gospel já tomou conta do cenário cristão. Eu não vou entrar aqui no mérito de valor de cada um no sentido pessoal. Nós vamos pegar aqui o contexto bíblico e olhar o cenário gospel e olhar o cenário cristão e ver quais que são os princípios. Qual que é o princípio do cenário cristão baseado na igreja primitiva? Altruísmo, amor ao próximo, desmaterialização, olhos focado no que é eterno, olhos focado no reino. O princípio do cenário gospel é glamour, é bens materiais, é exposição da imagem para poder ganhar fama, para poder fazer sucesso, é aquela preocupação em gravar músicas na época, né? Hoje não existe isso mais, gravar CDs, DVDs, é a pessoa ter o seu rosto estampado em capas, seja de revista, nas redes sociais, seja em capa de CDs e DVDs. É só você fazer um paralelo. Pega o cenário cristão primitivo. Eu tenho, eu vou distribuir, eu vou doar, eu vou repartir. Pega o cenário gospel e pega as principais pessoas que encabeçam, ou os principais artistas que encabeçam aí o cenário gospel. São mansões e carros que os artistas gospel têm que não deixam a desejar para nenhum artista do cenário sertanejo universitário, ou seja, os artistas gospel estão no topo no sentido de ter bens, ostentação, glamour. Agora pergunta para mim se tem algum problema um artista gospel ter carro importado, ter mansão, ostentar. Cada um para mim faz o que quer da vida. Se tem alguém dando dinheiro, se tem alguém aí desembolsando grana para poder pagar esses artistas, aí cada um faz do que quiser da vida. Agora diz para mim se isso está dentro do princípio cristão. É só isso que eu estou trazendo aqui. Agora vamos olhar o cenário aí no contexto geral. Por que que a igreja evangélica brasileira está do jeito que está hoje? Porque elas saíram do princípio cristão e estão se baseando no princípio gospel. E agora resumindo aqui, qual que é o princípio gospel? É simplesmente o ego, o eu. Esse é o princípio gospel. Quando a gente pega e deságua todo o cenário gospel, ele vai simplesmente dar honra, dar glória ao próprio ser humano. Isso é simples de entender. E tá aí, vamos pegar uma referência para a gente embasar aqui o nosso conteúdo. Tá aí o próprio Ministério Flor de Lis, que segundo as investigações, o ministério era simplesmente uma máfia,
onde foram criados personagens, entre aspas, evangélicos, para poder entreter o público que convivia dentro da igreja da Flor de Lis. Mas, segundo as investigações nos bastidores, a realidade de cada um deles era totalmente diferente daquilo que eles passavam como pastores, como os líderes, como pessoas espirituais. Ou seja, eram ervas daninhas juntamente com o trigo, o movimento gospel fundindo com o cristianismo. E as pessoas que são leigas não conseguem fazer a leitura do que é gospel, do que é cristão, e engole tudo que é lançado para elas. Simplesmente isso acontecia no Ministério Flor de Lis e está acontecendo hoje em mais de 90% do cenário cristão evangélico hoje no Brasil. Isso é uma realidade. Isso não sou eu que estou falando. É só você abrir as redes sociais, é só você abrir as mídias de notícias, é só você procurar ter acesso às informações que você vai ver que o cenário gospel, que é a erva daninha, que é o joio do trigo, que é o joio do evangelho, já praticamente tomou conta de todo o cenário cristão evangélico no Brasil. Agora você vê aí, uma pastora, deputada federal, mandou ceifar a vida do próprio marido, segundo as investigações. E outra, não foi uma coisa passional, aonde eles brigaram por algum motivo, o marido às vezes agrediu a esposa, e a esposa, para poder se defender, acabou ceifando a vida do marido até sem querer. Não foi isso que aconteceu. Foi algo dentro do ministério, dentro da vida parlamentar, que foi premeditado, que foi planejado para poder chegar onde chegou. Ou seja, quando ela profetizava muitas vezes no altar da igreja dela, ela ainda tinha um plano de matar o marido. Quando ela orava pelas pessoas lá no ministério dela, ela ainda tinha o plano de matar o marido. Quando ela estava na vida parlamentar, participando de congressos, participando aí de auditorias, ela ainda tinha o anseio de mandar matar o marido. Ou seja, era algo premeditado e planejado. Então, segundo as investigações, não era uma mulher que acabou fazendo mal para alguém, porque isso pode acontecer com qualquer um. Em um determinado momento você acaba fazendo uma maldade, seja com você, seja com alguém. Agora a questão dela já era uma mulher maldosa de coração, é totalmente diferente. E aí nós vamos ver aí o joio do evangelho, o joio do cristianismo, que é o movimento gospel que se faz passar por cristianismo e acaba enganando muita gente, e é o que está acontecendo nos dias de hoje. Para a gente poder fechar esse vídeo aqui, esse vídeo não ficar muito grande, o Ministério Flor de Lis, Cidade do Fogo, nunca foi cristão, nunca foi evangélico. Parecia, mas não era. Assim como o joio parece o trigo, mas não é. Esse aqui é o canal Mera Opinião. O meu nome é Elbert Dias. Eu quero te pedir para que você não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ativar aí o sininho das notificações, e eu te espero aqui no próximo vídeo.